Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, eu vou tentar falar bem pausado, tanto porque o assunto requer uma boa compreensão, e eu quero que o irmão compreenda, quanto porque eu estou muito rouco. Ainda é o efeito do cansaço, do esgotamento, e aí se eu forçar muito eu vou precisar parar no meio do caminho, tá? Então eu vou falar bem pontual, vou ser um pouco didático, mas apesar de didático, eu quero ser profético. Eu quero que alguma coisa aconteça na nossa vida e na nossa mentalidade. Se Deus fosse uma mãe cansada, e não é, Ele iria olhar para mim e dizer assim: cala a boca, menino, você está me enchendo a paciência. Porque eu tenho dito a Deus que eu não quero continuar pregando e não ver a pregação resultar em experiência na vida de quem ouve. O que eu estou falando sobre a igreja do avivamento e os traços da igreja do avivamento, eu preciso que nós vivenciemos. E nós precisamos experimentar e experienciar. Diga amém. Olha o que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam por meio dos apóstolos. Agora diga amém. Agora feche a sua Bíblia e não olhe para o telão. Agora pode olhar para o telão e leia comigo novamente. Leia onde, pastor? Lê no seu coração, lê na sua mente. Vamos lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos. Na próxima semana, se eu lembrar, eu não vou pedir para você abrir a Bíblia e nem vou deixar projetar, que é para a gente citar juntos. Já tem 18 semanas a gente lendo esse texto, já dá para ter aprendido. Amém? Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo e me ensina. Amém. Podem sentar, amados. Nós estamos falando de avivamento. Através da internet existem milhares de pessoas recebendo a ministração da palavra. E nós estamos acostumados com a ideia de avivamento vindo de mensagens poderosas, fervorosas, eloquentes e muito envolventes. Esta sequência de pregações pode até ser poderosa, mas não é fervorosa, porque eu não estou sendo lá esse fervor todo, não estou sendo eloquente no sentido pentecostal da palavra, e é a propósito. Por que é a propósito? Porque eu preciso que o irmão entenda qual é a essência do avivamento. E a essência do avivamento não é movimento.
Movimento é o resultado do avivamento. A essência do avivamento é submissão aos princípios espirituais que regem o reino de Deus e, portanto, a sua igreja. Para quem não lembra mais, eu disse aos irmãos que a igreja primitiva é o maior modelo de crescimento de igreja na história. Em Atos 1, eles eram quase 120. Em Atos 3, eles eram quase 3.000. Em Atos 4, eles eram quase 5.000. Em Atos 8, Lucas desiste de contar e diz: grande era a multidão dos que criam. Em Romanos 15, Paulo diz: já não há qualquer lugar onde esse evangelho não tenha sido pregado. A história diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos só na Judéia. E em 60 anos o mundo inteiro já havia ouvido falar de Jesus. Isto é avivamento. E o segredo deles era: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Doutrina dos apóstolos está relacionado ao bojo de ensinos que fundamentam a nossa fé. Portanto, é a nossa relação com os pilares que sustentam a razão da nossa fé. A comunhão está relacionada ao nosso relacionamento uns com os outros. O partir do pão está relacionado ao compartilhamento, que é resultado da comunhão. E se eu fizer a meia volta, eu vou precisar entender que eu só estou partindo o pão porque eu tenho comunhão, e eu só tenho comunhão porque estou obedecendo à doutrina dos apóstolos. E eles perseveravam também nas orações. Em consequência disto, todos eles tinham temor de Deus. E o resultado destes pilares é que muitos sinais e prodígios se faziam através deles, porque a obediência à doutrina, a comunhão fraternal, o amor exercido no partir do pão, a busca da presença de Deus pela oração e a prática da obediência pelo temor cria uma atmosfera propícia para que os milagres aconteçam no meio da igreja. Nós já falamos um pouco da perseverança, já falamos sobre a doutrina dos apóstolos e estamos falando um pouco de comunhão. E quando falei de comunhão, disse aos irmãos que é impossível ter comunhão com Deus e rejeitar ter comunhão contigo, porque a comunhão contigo é um reflexo imediato da minha comunhão com Deus. Então eu tenho muita dificuldade de assimilar as guerrinhas no ambiente cristão, porque isso revela que nós temos comunhão com o nosso pensamento, com a nossa teologia, com as nossas convicções, mas estamos arranhados em nossa comunhão com Deus, porque quando eu tenho comunhão com Deus, inevitavelmente eu tenho comunhão contigo. Já provei isso biblicamente nas 7 ou 8 mensagens anteriores. E eu disse aos irmãos sobre a comunhão com Deus, o que é e quais são os seus privilégios. A comunhão com Jesus Cristo, o que é e quais são os privilégios. E a comunhão com o Espírito Santo, o que é e quais são os privilégios. Semana passada eu falei um pouco sobre a comunhão com o irmão, a comunhão com o próximo, a comunhão uns com os outros. Mas hoje vai ficar um pouco mais direta
a colocação, porque nós vamos falar um pouquinho, nós vamos raciocinar um pouquinho sobre os fundamentos desta comunhão, os fundamentos da unidade cristã. Quais são os aspectos que revelam que nós temos esta comunhão e que vivemos esta comunhão? Em João capítulo de número 17, o Senhor Jesus faz uma famosa oração, chamada de oração sacerdotal, e nela Jesus ora ao Pai para que os seus seguidores sejam um. Aí ele diz: assim como eu e o Senhor somos um, ó Pai, eu neles e tu em mim. Para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus está dizendo que o mundo não será convencido de que ele é o Filho de Deus por causa da retórica da minha pregação, mas por causa da genuinidade da minha comunhão contigo. E o incrível, pega essa, nós no nosso nível de espiritualidade, queremos mostrar ao mundo que nós temos comunhão com Deus. Diga comigo: eu quero que o mundo veja que eu tenho comunhão com Deus. Repete: eu quero que o mundo veja que eu tenho comunhão com Deus. Sabe qual é a melhor maneira de mostrar ao mundo que eu tenho comunhão com Deus? Tendo comunhão com meu irmão. Nós queremos mostrar ao mundo que temos comunhão com Deus falando em línguas, que é para o mundo dizer: que nível de espiritualidade, eita papai. Nós queremos mostrar ao mundo que nós temos comunhão com Deus orando pelos enfermos e eles sendo curados na hora. Isso revela o poder do nome de Jesus operando através de nós. Mas a nossa comunhão com Deus é manifestada ao mundo pela comunhão com o irmão. E pelo que eu estive lendo estas 2 semanas sobre esse assunto, e não é que eu estou dominando o assunto, eu vou nadar em águas rasas, percebi que o apóstolo Paulo muito provavelmente seja o homem que mais assimilou o conceito de unidade que Jesus quis ensinar à sua igreja. Ninguém escreve sobre unidade cristã com a mesma destreza e com a mesma beleza que Paulo escreve. Parece que a pena que Paulo utilizava, fosse na viagem, fosse na prisão, ganhava alguma espécie de inspiração poética para fundamentar aquilo que a Bíblia chama de comunhão. Por exemplo, aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 11 ao versículo 14, Paulo está orientando a igreja de Corinto, que era uma igreja meio complexa. A igreja de Corinto era uma igreja complicada. A palavra Corinto significa corrupto. Corinto era a cidade da corrupção. Era um centro comercial, cultural e esportivo. Corinto arrebanhava pessoas de até 1000 quilômetros ao seu redor,
para os seus eventos, fossem da arte, fossem do esporte, fossem religiosos. Mas a igreja de Corinto, doutrinariamente, era muito complicada, tanto que Paulo, em dado momento, diz assim: vocês são um bando de carnais. Aos Efésios, Paulo diz: sede imitadores de Deus. Aos Coríntios ele diz: sede meus imitadores. Por quê? Porque os irmãos de Éfeso já estavam num nível de maturidade cristã e espiritual, que Paulo diz assim: vocês não precisam mais que eu seja a vossa referência, imitem a Deus, copiem Deus, reproduzam Deus, vivam Deus. Mas os irmãos de Corinto estavam tão aquém, que Paulo diz: não dá para mandar vocês imitarem a Deus, então pelo menos imitem a mim. Entendeu? Alguém aí entendeu? Aí no capítulo 1, versículo 11 a 13, ele diz assim: vocês vivem em dissensões. Eu tenho ouvido que entre vocês há brigas, contendas. Fiquei sabendo que entre vocês há partidarismo, porque um diz: eu sou de Paulo. O outro diz: eu sou de Apolo. O outro diz: eu sou de Cefas. E o outro diz: eu sou de Cristo. Ora, está porventura Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Aí no capítulo de número 3, versículo de número 1 ao versículo de número 7, ele volta a tratar do assunto e diz assim: gente, entende que Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Aí quando chega lá no capítulo 12, do versículo de número 13 até o versículo 27, Paulo diz assim: nós somos membros uns dos outros, somos um só corpo, embora muitos membros, um só corpo. Paulo está falando de unidade. Somos muitos, mas somos um. Está nos ensinando sobre o princípio da unidade que deve reger a nossa comunhão. Vamos mais. Aos Filipenses, vamos comigo, abre a Bíblia. Aos Filipenses no capítulo 2, Paulo vai falar de novo de unidade. E ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, diga comigo, conforto. Fala sério, fala comigo. Conforto em Cristo. A palavra conforto aqui vem do grego parakletos, que é um dos termos usados para o Espírito Santo. A palavra que Paulo usa é paraklesis, dando a entender que existe uma obrigação de os irmãos se confortarem uns aos outros por meio do exercício da comunhão. Aí ele diz assim: se há algum conforto em Cristo, e se há alguma consolação em amor. A palavra consolação aqui é persuasão, pelo amor. É persuadir o outro a andar por determinado caminho, mas não no tapa, não no tabefe, não na gritaria, não na pressão, mas em amor.
Nós queremos que alguém aceite o conselho, aceite a orientação, se submeta ao princípio da obediência, mas nós queremos isso pelo princípio do medo, da escravidão, do domínio, do autoritarismo. Aí Paulo diz: onde há comunhão, onde há paracleses, onde há conforto em amor, onde há consolação em amor, isso acontece como resultado do amor aplicado. Esse é o problema da igreja, porque se pensa que o princípio da obediência é resultado de uma imposição sacerdotal. E não é. Paulo está dizendo que é consolação em amor, persuadir em amor. É como você faz com uma criança. Existe uma idade que você já consegue dizer não, e a criança entendeu o não. Mas tem uma idade que você fala assim não, e ela fala assim não. E você precisa persuadi-la em amor. É mostrar para ela por amor que o que ela está querendo fazer é prejudicial, coloca ela em risco. É disso que Paulo está falando. Onde há ambiente de comunhão, a persuasão não é pelo medo, é pelo amor. Olha bem para mim e anota. Você que está em casa, anota em nome de Jesus. Onde há medo, não há comunhão. No lugar que a obediência e a subserviência é resultado da pressão, da chantagem e da ameaça, a comunhão não existe. Se há algum conforto e se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, olha aí a base. Paulo está dizendo que o fundamento de tudo isso é a comunhão no Espírito, porque é o Espírito Santo quem patrocina esta comunhão, quem ampara. É o Espírito Santo quem paraninfa a comunhão, de modo que não há comunhão se não for gerida pelo Espírito Santo. Tem alguém aí? Paulo continua: se alguns entranháveis afetos de misericórdias. Aqui Paulo apela para a experiência materna. Entranháveis afetos de misericórdia. Paulo está apelando para as entranhas da mãe, para a região do ventre, para a maneira íntima como ela se compadece do seu filho. Aí Paulo diz assim: vocês precisam ter misericórdia uns dos outros, não misericórdia da religião, não misericórdia mental, não misericórdia filosófica, misericórdia maternal, aquilo que vem do ventre, aquilo que vem do interior, é o cuidado para com o outro, como se você lhe tivesse dado a luz. Tem um momento que Paulo diz assim: eu sou mãe. Não, Paulo não estava numa confusão de identidade, mas ele diz: eu sou mãe. Eu sinto por vocês dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Entranháveis afetos de misericórdia, misericórdia que vem das entranhas. Ele está nos ensinando aqui sobre comunhão. Ei, se você não é mãe espiritual, ou você é estéril,
ou é improdutivo. Para o estéril, um milagre de fertilidade. Para o improdutivo, machado, porque a vara que não dá fruto, corta e lança no fogo. Isso é princípio de unidade. Eu acho que eu não vou conseguir terminar isso hoje. Vamos lá. Paulo está ensinando aos irmãos de Filipos que o que nos move é conforto em Cristo, consolação em Cristo, entranháveis afetos de misericórdia em Cristo, e que tudo isso é patrocinado pela comunhão no Espírito. Aos Efésios, vamos lá, capítulo 4. Paulo está falando de unidade e nós estamos falando de comunhão. Efésios é para cá. Sabe quando você perde a noção de para que lado ficou o texto bíblico? Deus tenha piedade. Olha o que ele ensina aos Efésios sobre unidade. Diga comigo, Atos 2, 42. Aí você diz assim: como é que ele saiu de Atos para Efésios? É só acompanhar o raciocínio. Paulo assimilou o princípio da comunhão e ensinou com mais maestria do que qualquer outro escritor sagrado. Efésios capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Como é que eu ando compatível com a dignidade da vocação que eu fui chamado? Paulo aqui está falando da vocação da salvação. Ele está falando da vocação da salvação. Como é que eu ando com dignidade no que se diz respeito à vocação da salvação? Com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Suportar. O que é suportar? Dar suporte. Incrível, porque a gente, quando fala em suportar, a gente já diz assim: quer dizer que eu tenho que suportar aquela figura? Suportar é dar suporte. O que é dar suporte? Se colocar abaixo do mais fraco para erguê-lo. Sabe o que você faz com o seu carro quando o pneu baixa? Aí você pega um macaco, coloca embaixo e levanta. Suportar aqui é fazer esse papel, é se colocar abaixo do aqui. Esse irmão é muito fraco na fé. Deus me livre. Quer nada com Jesus aí, ó. Larga de mão. Paulo está dizendo assim: desce um degrau abaixo dele. Desce um degrau abaixo daquele que você julga fraco. Se coloca abaixo dele e levanta ele. O que é que nós queremos? Quando nós descobrimos que um é fraco, a gente quer pisar no ombro, que é para enterrar. E Paulo está dizendo: desça um degrau abaixo, se coloque embaixo e o levante. Tem alguém aí? A gente é crente? A gente é igreja? Fala sério, a gente é igreja? Diga assim: eu sou igreja. Aí o Espírito Santo diz assim: então, quando você encontrar alguém que você julga fraco, em vez de jogar fora, desce um degrau abaixo e levanta ele. Pregaçãozinha chata, viu? Fala sério.
Vamos lá. Aí Paulo diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí ele diz, vamos lá, há um só corpo, diga comigo, um só corpo, e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ele é um, mas é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Ai, Jesus, como Paulo, desculpa o termo, eu vou ser bem sertanejo agora, Paulo lasca com a nossa religiosidade. Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Agora, vamos pensar um pouco nisso. O que Paulo está dizendo para nós? Paulo está falando de unidade cristã. E é incrível que na linguagem de Paulo, unidade não é necessariamente falta de diversidade. Na verdade, Paulo defende que nós precisamos vivenciar a unidade na diversidade e na pluralidade dos dons e das vocações. Traduzindo, Paulo está dizendo: vivam a unidade, sabendo que os dons que Deus deu a vocês não são iguais, cada um será usado de uma maneira diferente, nem por isso é um tapete de retalhos, o propósito é o mesmo. Nós precisamos aprender, irmãos, que a diversidade dos dons e talentos não nos divide, nos torna excelentes, porque aquilo que eu não tenho, você tem. Há um nível que eu não alcanço e você alcança, isso é diversidade, mas o propósito é o mesmo. Então, a unidade no propósito, apesar da diversidade na operação. E a gente vai precisar entender que as nossas diferentes habilidades não comprometem o reino, pelo contrário, fortalece. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 29 e versículo 30, Paulo diz assim: são todos apóstolos? São todos profetas? Todos porventura são mestres? Todos profetizam? Mas tudo isso é feito para a glória de Deus. Então, os 5 dedos da minha mão são diferentes. O polegar tem um propósito que o indicador não cumpre. O midinho atua em circunstâncias que o dedo maior, o dedo do meio, não poderia realizar, porque não tem a mesma habilidade. Então presta atenção, ô espiritual demais. Você pode até ser o dedo maior da mão, mas tem coisas na mão que só o mindinho faz. Aleluia! É isso que Paulo quer que nós entendamos na unidade. É isso
isso que o apóstolo deseja nos ensinar sobre o princípio da comunhão. E olha o que ele diz, vamos lá: há um só corpo. Ei, são membros, mas o corpo é um. A figura mais próxima que Paulo encontra para exemplificar a unidade é o corpo. Ele revela para nós que a igreja é um organismo vivo e indivisível. Paulo está nos ensinando no princípio da comunhão que todos os salvos, lá vai, agora eu vou cometer uma heresia bárbara. Lá vai uma heresia bárbara, daquelas assim azoadas. Todos os salvos, independente da placa denominacional da igreja que lhe identifica, desde que eles estejam sob a cabeça que é Cristo, todos formam um só corpo. Então presta atenção. Quem lida com placa sou eu e você, que pensamos nas coisas da terra. Deus lida com o corpo, porque Deus enxerga o aspecto espiritual da igreja. Deus não trata com a igreja Assembleia de Deus, Deus não trata com a igreja presbiteriana, Deus não trata com a igreja batista, Deus não trata com a igreja metodista. Deus trata com a igreja, a noiva do Cordeiro, comprada, remida e lavada pelo sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Só quem pode dar glória a Deus, quem não pode, suporte. Essa semana, Jones, tirando uma lasquinha da minha idade, fez assim. O avô dele era presbiteriano, o pai dele foi batista, ele é assembleano, eu sou crente. O apóstolo Paulo está nos ensinando que se Cristo for o cabeça, quem está abaixo desse domínio é corpo. Um só corpo. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 4 ao versículo 6, Paulo diz assim: nós somos muitos membros, mas um só corpo em Cristo. E tem um texto de Paulo que eu acho que um bocado de gente não leu. 1 Coríntios capítulo 12, eu não vou ler o texto, porque eu vou citar do versículo 12 ao versículo 27. Anota e lê em casa. Mas não lê como você lê horóscopo. Não lê como você consulta a Wikipédia. Lê direito. Releia. Leia 2 vezes. Paulo diz assim: nós somos muitos membros, mas um só corpo. E ele diz assim: aquele membro do corpo que nós reputamos menos honroso, a este tratamos com honra dobrada. Tem alguém aí? Somos um só corpo. E no nosso corpo, o membro que nós reputamos menos honroso, aquele que a gente admite que não pode ser mostrado, a gente trata com honra dobrada. Na igreja, o membro do corpo que é menos honroso, a gente deixa nu, expõe. Aí Paulo está dizendo: trate com mais honra. Por quê? Porque também é corpo. Mas nós, o que é que nós fazemos quando a nossa mão está
problemática? Decepa? Eu estou sentindo uma dor bastante chata nesse dedo e nesse dedo, polegar e o indicador. Está me incomodando bastante. Quando eu chegar em casa hoje à noite, eu vou pegar um facão, vou colocar no fogo, e quando ele estiver bem vermelho, eu vou arrancar esse dedo e esse dedo para ele parar de doer. Vou? O que eu vou fazer? Vou num fisioterapeuta. É fisioterapeuta, gente? É. Vou num fisioterapeuta, dizer para ele: está doendo muito. Aí ele vai me passar algum exercício e talvez um imobilizador para ajudar a tratar os meus 2 dedos que estão doloridos. Então, se na sua casa tem um membro que está doente, se você ouviu falar de um membro que está enfermo, se você ouviu falar de alguém que está com um problema, desanimado, sem fé, frio, com vontade de desviar, murmurando, esculhambando Deus e o mundo, não coloca o facão para esquentar. Vai lá e faz exercício com ele, para que ele volte a funcionar bem. Oh, aleluia! Aleluia! Somos um só corpo. Em Efésios 4:25, Paulo diz assim: não mintais uns aos outros, porque sois membros do mesmo corpo. Isso é unidade. Eu tenho que parar, né, gente? E assim, nessa questão do corpo, vou falar mais um trem aqui. Eu entendo que eu sou um corpo só com aquela pessoa que gosta do que eu gosto, que acredita nas mesmas coisas que eu acredito. Então, eu sou um só corpo contigo, porque eu tenho empatia por você, eu gosto de você, então a gente é um só corpo. Você é de que igreja mesmo? Você é Deus, né? A gente é um corpo, tá. Mas eu não vou muito com a tua cara. E você é de que igreja mesmo? Você é daquela igreja lá, presbiteriana. Não sou corpo contigo não, porque eu sou arminiano e tu é calvinista. Eu acho que o Espírito Santo olha para nós e diz assim: eles não entenderam. Eles não entenderam o princípio. Eles não entenderam que essas questões são apenas a sobra da unha, que você com um alicate contorna. Quando a unha cresce, você não coloca um martelo em cima do dedo, você não decepa o dedo, você contorna a unha. O Espírito Santo está querendo que nós entendamos que algumas questões que estão se transformando em temas dos nossos debates são apenas a ponta da unha que cresceu. Basta pegar um alicate e contornar. Você não vai esmagar o dedo porque a unha cresceu. Aprende a tratar o corpo como corpo. Então, se você gosta do que eu gosto, a gente é corpo. Se você não gosta do que eu gosto, então a gente não é corpo. Tipo assim, se você tem dons parecidos com os meus, que legal. Mas a minha vaidade ridícula faz eu supervalorizar os dons que Deus me deu e desprezar os dons que Ele te deu. Sabe do que eu lembrei agora, irmão Samuel? Diz que um doutor estava indo fazer um serviço numa aldeia do Amazonas. E quando ele chegou no local dos ribeirinhos, ele precisou contratar um barco, um pescador, para atravessar o rio com ele. E na travessia o doutor perguntou ao pescador: o senhor estudou em alguma escola? Não estudei não, senhor. Então o senhor não sabe ler? Não sabe ler. O senhor
Se não sabe ler, não fala outro idioma. Não sei nem o que é isso. O senhor já saiu daqui, já viajou para outro país? Também não. Que pena. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, falo tantos idiomas, viajo o mundo inteiro. Lamentável alguém na sua situação. O barco bateu numa pedra, furou e começou a entrar água. E o pescador com um baldinho tirando água para salvar a vida. De repente ele olhou para o doutor e fez assim: eu sinto muito, mas não vou dar conta, vai afundar. O senhor sabe nadar? Não sei. Que pena. Não despreze o talento do outro, porque o talento que um dia você vai procurar foi depositado no tesouro de alguém que está sentado do teu lado e você não percebeu ainda. Diz que você está entendendo. Então diz assim: pastor Josué, pode parar. Vamos falar de mais um e na terça a gente continua, tá? Terça que vem. Um só corpo e um só espírito. Um só espírito. Paulo aqui está falando da unidade do Espírito, do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da unicidade. Que paradoxo. Ele é a terceira pessoa do Deus que é único. Terceira pessoa da Trindade. Na verdade, a palavra Trindade é a junção de dois termos, triunidade. E isso é traduzido pela ideia, pelo conceito de um Deus que é três, mas é um. Três pessoas, no entanto, um em substância, em eternidade, em poder, em santidade, em divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai projetou. Ele é o grande arquiteto. Em algum tempo da eternidade, o Pai, eu vou usar uma linguagem humana, claro, porque eu não posso usar uma divina. Em algum tempo da eternidade, o Pai senta e desenha o que ele pretende realizar. Planeja o universo, planeja o homem, planeja a mulher, planeja a igreja. No seu desenho, o Pai planejou criar o homem perfeito. E no seu próprio desenho ele viu quando o homem pecou e ele planejou a salvação. Presta atenção, nada havia sido criado ainda quando ele já estava planejando tudo isso. Ele podia mudar o curso da história. Por que ele não mudou? Porque ele é o planejador, o arquiteto, o construtor. Ele vai desenhar e não vai impedir que o seu desenho cumpra seu curso. Isso não coloca em dúvida a soberania de Deus, pastor? Absolutamente. Porque se eu te impeço de errar, é soberania. Mas se eu deliberadamente, por vontade própria, te dou o direito de escolher, também é soberania. E o Filho? Enquanto o Pai é o arquiteto, aquele que projeta, aquele que planeja, o Filho é aquele que realiza. É Ele quem vem executar. Ele é o supervisor da obra. Ele é aquele
E disse Deus, palavra, pela palavra ele cria. Quem é a palavra? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então Jesus é a palavra por meio da qual o Pai executa aquilo que ele planejou. A salvação é executada pelo Filho na cruz do Calvário. E quem é o Espírito Santo? É ele quem maestra tudo aquilo que o Pai planejou, que o Filho realizou, e ele vem para ser o executivo dessa realização. É o Espírito Santo quem é executivo das obras de Deus na terra. Aí Paulo diz, um só Espírito. Onde há contenda, onde há divisão, onde há partidarismo, onde há guerrinha, onde há picuinha, o Espírito Santo não está operando a unidade. Um só Espírito. Eu preciso entender que o Espírito Santo nunca, jamais vai patrocinar briga, contenda, ataque, contra-ataque, guerra. O Espírito Santo não patrocina isto. Não é da sua natureza, porque ele é o grande executivo da unidade de Deus ministrada à igreja. Guerras e facções, Paulo diz que são obras da carne, não do Espírito. Então, no momento que você estiver muito enraivecido com alguém e você disser, eu vou acabar com ele, preste atenção no que o Espírito Santo está lhe dando como gatilho para você executar, porque ele nunca vai te autorizar a acabar com alguém. Ele é o Espírito Santo. Basta a gente compreender, por exemplo, vamos fazer aqui um paralelo rápido para a gente encerrar. Se Jesus não voltar daqui para terça, a gente mergulha um pouquinho mais. Basta a gente fazer um paralelo entre Babel e Pentecostes. Gênesis 10 e Atos 2. Em Babel, todos falavam a mesma língua, mas não se entendiam. No Pentecostes, todos falavam línguas diferentes, mas todos entendiam o que estava sendo dito. Em Babel, há confusão. Em Pentecostes, há fusão. O Espírito Santo não bagunça, não perturba, não deturpa. O Espírito Santo não estraga. O Espírito Santo aproxima. Se o Espírito Santo não estiver presente, pode até falar a mesma língua, mas ninguém se entende. Se o Espírito Santo estiver presente, todos podem falar linguagens diferentes, ter dons diferentes, habilidades diferentes, mas a construção vai sendo maestrada, operada e elaborada por aquele que coordena a grande obra que é a construção da igreja. E presta atenção, eu preguei outro dia aqui sobre as portas de Jerusalém e mostrei para você que cada uma das 12 portas foi construída por famílias diferentes. Está aqui, primeira porta, minha responsabilidade. Eu vou construir essa porta daqui do lugar da porta até metade para a direita, até a outra metade para a esquerda. Lá já vem outro construindo. E é incrível, estava todo mundo construindo sem precisar combinar o encontro, mas a muralha se encontrou. Quando é o Espírito Santo que está construindo, tem pessoas diferentes trabalhando na obra, mas o círculo vai fechar, porque está muito bem orquestrado e planejado por aquele que executa as obras de Deus. Diga comigo, um só Espírito. Então,
Não existe um espírito que opera na igreja X e outro espírito que opera na igreja Y. Na época da guerra do Irã e do Iraque, eles estavam se matando, milhões de pessoas morreram, mas naquele período se realizou um congresso mundial pentecostal em Manilha, e o grande testemunho foi ver cristãos iraquianos e cristãos iranianos cantando de mãos dadas, enquanto seu país estava em guerra. Eles estavam celebrando de mãos dadas ao Senhor, porque onde o Espírito Santo opera, as guerras dos povos é rompida, porque é um só Espírito. Vou parar que eu estou com vontade de terminar a mensagem. Se eu for terminar, a gente vai para 10. Você sabia que no dia do encontro com Deus, a igreja vai ser arrebatada? Quem vai? Quem fica? A igreja vai ser arrebatada. No dia do encontro com Deus, você sabia que a gente vai ter uma surpresa violenta? Apocalipse diz isso. Estarão diante de Deus homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Veja que está falando de etnias, idiomas, linguagens, roupagens. Todo mundo vai chegar diante de Deus. Você vai dizer assim: como é que essa pessoa entrou no céu? Consigo nem imaginar. Estou sentindo que Pedro era quem era o porteiro mesmo. Vai chegar gente lá que não se parece com o seu biotipo, que não tem o teu estereótipo. Vai chegar gente lá que você não salvaria. Eu não salvaria uma pessoa dessa. Jesus salvou. Jesus quis. Sabe aquele mendigo mal cheiroso que você não... dentro da minha casa? Na minha casa não gosto de receber gente assim na minha casa. É para mim, olha para mim. Vai entrar no céu. Você não vai entender, mas vai entrar no céu. Zaqueu não podia entrar no templo, mas Jesus disse: vem, porque eu entro na tua casa. Semana que vem eu falo mais. E eu vou querer que você entenda uma coisa, que eu não vou comentar agora, eu vou só jogar uma pitada. Eu e você precisamos entender o que a Bíblia chama de multiforme graça. O Deus que salva quem eu não salvaria, porque possivelmente você não me salvaria, e possivelmente se dependesse de alguém, você não seria salvo. Mas o Espírito Santo olha para nós e diz: eu não preciso da tua opinião para salvar ela. Por quê? Porque no final das contas o Espírito Santo está dizendo através de Paulo: eu vou pegar todos vocês
diferentes. E de todos vocês, ô diferentões, eu vou fazer um corpo. O corpo de Cristo. E é preciso entender que nem sempre o dedo do seu pé é lindo. Conheço gente que não usa sapato aberto porque diz assim: pastor, o dedo do meu pé é um escândalo. Eu não arranco porque não tem jeito. Tem uns dedos do pé no corpo que você olha e diz assim: é muito feio. Mas você não pode arrancar porque é corpo. É corpo. Eu escrevi um dia um artigo, depois coloquei como capítulo de um livro meu, que um dia as ferramentas de uma marcenaria se reuniram. Semana que vem termina, tá? We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. E quando as ferramentas se reuniram, o martelo assumiu a presidência da reunião e disse: eu estou aqui para dizer que eu não aceito que o serrote tenha cargo na serralheria, porque ele é muito agressivo, ele sai partindo a todos, rasgando todos. O serrote disse: eu não posso, você também não pode, você bate muito forte, você é agressivo. Então se levantou a plana e disse: eu assumo a presidência. A furadeira disse: você não pode assumir a presidência porque você acha que todo mundo tem que ser a sua medida, tem que assumir o formato que você deseja. Eu prefiro que o metro, a trena, assuma a função. Aí o outro levantou e disse: a trena não pode, porque ele acha que todo mundo tem que ser do tamanho dele, que ele tem condição de sair medindo os outros. No meio dessa confusão, o marceneiro entrou, pegou a peça de madeira e com um serrote ele cortou do tamanho que ele queria, usando o metro para definir o tamanho.
Depois pegou o martelo e fixou aquela peça para formar o móvel que ele pretendia. E usou a plaina para tirar todo o desnível. O móvel ficou lindo. Quando o marceneiro saiu, alguém se levantou e disse: tivemos a oportunidade de aprender que o marceneiro não trabalha com os nossos defeitos, trabalha com as nossas qualidades. Todos nós somos úteis se estivermos na mão do marceneiro correto. Fica de pé, por favor, treina. Fica de pé, martelo. Levante-se, serrote. E deixa eu te dizer uma coisa. Deixa o carpinteiro explorar bem as tuas qualidades, as tuas habilidades, e o resultado vai ser perfeito. Ô Rafael, você está no baixo ou não? Está na guitarra. Tenta tocar uma música usando só uma corda da guitarra, por favor. Não usa as outras 5. Não vai? Você não toca. Toca aí uma música usando só uma corda do baixo, por favor. Não vai? Não entendo vocês. Tá aí. Toca aí, vai, usa só uma tecla. Toca um louvor, usa só uma tecla. Não dá. Agora toquem aí um louvor usando tudo que vocês puderem. Sabe o que seria essa igreja se Deus só usasse essa corda? Uma música sem graça. Mas quando o Espírito Santo usa todas as teclas, todas as cordas, ele forma uma melodia de louvor. Canta. Ele forma uma melodia de louvor que enche os céus. Eu te peço, Senhor, aplica esta palavra no nosso coração, aplica esta palavra em nosso espírito, faz isto gerar uma mudança de postura e de mentalidade e de postura em nós. Traz à nossa consciência a revelação de que nós somos um corpo, e quem mantém este corpo unido é o Espírito, que nos transforma e nos leva a compreender que cada membro tem o seu lugar, a sua importância e a sua função no corpo. Pai, eu quero muito milagres. O Senhor sabe disso. Eu quero muito ver o enfermo ser curado. Eu quero muito ver o paralítico andar. Eu quero muito. Mas eu não vou te pedir isso, Senhor. O que eu estou te pedindo é que nós aprendamos o princípio da comunhão nesse nível de unidade. Que sejamos guiados por esta unidade. Que toda briga, picuinha, inveja, ciúme, facção, partidarismo, disputa no corpo seja impedida, porque quando existe uma disfunção no organismo, surge uma enfermidade. E nós queremos que este corpo seja saudável, curado, em nome de Jesus. Nesse momento de oração, eu te peço, Senhor, traz a memória do teu filho, os que estão aqui, os que estão em casa, aquelas pessoas por quem ele tem uma reserva, do tipo assim: vou amputar, vou jogar fora. Perdoa os ignorantes, Senhor, que amputam sem tratar.
mas nos ensina a trabalhar a recuperação uns dos outros e a cura no teu nome, para a tua glória, no nome de Jesus, amém. Agora diga comigo assim: eu sou corpo de Cristo. Diga comigo: o Espírito Santo que age em mim é um só Espírito. Agora vira para o irmão do seu lado. Se não tiver ninguém perto, você aponta só com o dedo assim, e ele vai entender e diz assim: está proibido de brigar comigo. Senta um pouquinho. Amém. Semana que vem a gente fala um pouquinho sobre uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E a grande confusão aqui, ó, a confusão. Um só Deus, Pai de todos. Porque tem gente que pensa que Deus é pai só dele e padrasto dos outros. Olha que bagunça Paulo faz aqui. Eu estou com vontade de pregar. Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Aí, carregados de preconceito religioso, a gente olha para alguém e diz assim: não vejo Deus nele, não certificou. Aí Deus diz assim: ô poderoso, convencido, eu estou nele sim. Você só não viu porque você é lerdo. Você está olhando com a lupa da religião. Ai, para. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude.